Na Gigo você tem mais de 10 campeonatos nacionais a partir de R$15. Links na descrição. Salve, salve, rapaziada do Futeboteco, como anunciado pelo Rodolfão em nossos stories no Instagram, hoje daremos início a um novo quadro aqui no canal chamado Batalha de Boteco. Por isso, é importante que você nos siga por lá para participar das votações assim que nós anunciarmos as enquetes. A ideia é que esse quadro saia todas as segundas-feiras, então fica ligado, hein? Nele iremos comparar sempre dois jogadores do passado que atuavam em posições parecidas no campo. Para isso, seguiremos alguns critérios, como quem foi mais técnico, quem foi maior, mais completo, decisivo e mais querido pelo público em geral. E para responder tudo isso é bom que fique claro que gravamos separadamente, sem saber as respostas um do outro. Então pode ser que a gente concorde ou discorde completamente nas opiniões. Neste primeiro episódio vocês escolheram via enquete lá nos nossos stories no Instagram, ninguém mais, ninguém menos que Romário versus Ronaldo Fenômeno. Então sem mais delongas, bora saber quem venceu essa grande batalha. São dois grandíssimos centroavantes, dois ídolos do futebol brasileiro, dois jogadores fantásticos, cada um em sua era. Eu, que sou de 1991, não vi o grande auge do Romário, que foi ali na Copa do Mundo de 94, vi mais o Ronaldo, mas tecnicamente falando, jogador ali, fazedor de gols, acho que o baixinho Romário foi melhor do que o Ronaldo. O Ronaldo era um cara que tinha mais qualidades ali fora da área, tinha a questão do drible, da imprevisibilidade, e o Romário para mim era um exímio finalizador. Na arte de fazer gols, que era basicamente a função dos dois jogadores, eu fico com o baixinho Romário, eterno camisa 11 do futebol brasileiro. Bom, tecnicamente para mim é uma pergunta muito difícil, porque trata-se da melhor características de ambos, né? Tanto o Romário como o Ronaldo tecnicamente foram um primor, foram monstruosos. E aí muita gente que viu o Romário jogar na sua última década de carreira, lembra daquele atacante já no Brasil, mais paradão, que esperava a bola para fazer o gol. Mas tá enganado. No auge do Romário, ele era um cara que jogava muito mais fora da área e que atacava as linhas entrando dentro da área em velocidade, e para isso usava muito do drible, usava muito das tabelas e usava muito da genialidade. Por isso, apesar de que o Ronaldo foi um monstro tecnicamente, ambos jogavam com as duas pernas, ambos eram totalmente imprevisíveis, mas o Romário tinha um quesinho mais de gênio, apesar de ser uma pergunta com a resposta bastante difícil. Fico com o Romário nessa. Bom, essa já é uma pergunta difícil e questionável. Você aí que está assistindo esse vídeo pode se perguntar quem foi maior. Se partimos do ponto de vista que o Ronaldo teve uma história praticamente de cinema, uma história do grande herói, do cara que foi dado como morto e ressurgiu das cinzas e brilhou e ganhou o pentacampeonato para a seleção brasileira, essa história para mim já sustenta toda essa hipótese de considerar Ronaldo Nazário, Ronaldo Fenômeno como maior do que Romário. Maior para mim tem dois pontos de vista diferentes, depende se você está falando de mundo ou se você está falando de Brasil. Se você estiver falando de mundo, com certeza foi o Ronaldo, porque fez uma carreira onde o futebol é assistido pelo mundo muito mais sólida. O Ronaldo jogou em várias equipes europeias, equipes gigantescas, foi campeão em quase todas elas, jogou muito bem em todas elas, e lógico, né, um cara que jogou numa era que a globalização, ou seja, as pessoas tinham acesso ao futebol na TV muito mais fácil do que na época do Romário. Portanto, em termos de mundo, acho que o Ronaldo foi maior. Em termos de Brasil, no entanto, o Romário foi maior sem sombra de dúvidas. Primeiro porque, diferente do Ronaldo, que quando trouxe o Penta para o Brasil em 2002, o Brasil vinha de duas finais de Copas do Mundo, o Romário pegou em 94 uma seleção muito pior do que 2002, tinha uma carga sobre os ombros porque ele disse que traria a taça antes da Copa a começar e realmente o fez, ou seja, ele trouxe uma carga de responsabilidade para os seus ombros muito forte e cumpriu. O Brasil estava 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, via inclusive de um revés em 90 que ele fazia parte disso, portanto a missão do Romário em 94 foi muito mais difícil, sem contar que o Romário jogou em times brasileiros, o que fez com que ele se aproximasse mais de várias torcidas brasileiras e se tornasse por isso maior aqui no Brasil. Portanto, no Brasil o Romário é maior, no mundo o Ronaldo é maior. Bom, como eu já falei na pergunta quem foi melhor tecnicamente, o Romário na arte de fazer gols era um cara pra mim superior ao Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo era um cara que tinha o drible, que tinha a explosão, que tinha a velocidade, parecia um touro ali pra cima dos zagueiros, um cara que você não sabia pra que lado ele ia cortar, finalizava bem de perna esquerda, de perna direita, dentro da área era praticamente mortal quando colocava a bola na frente, mas o Romário também teve o seu auge na metade ali dos anos 90, quando o Brasil ganhou o tetracampeonato
com ele sendo um gênio praticamente, fazendo gol de tudo que é jeito, até de cabeça. O Romário fazia gol, inclusive em muitos gols do baixinho de cabeça, embora ele seja baixinho. E ele era superior ao Ronaldo nesse quesito, que nunca foi um exímio cabeceador. Tecnicamente, dentro da área, de perna direita, de perna esquerda, de joelho, de cabeça, fico com o baixinho Romário. Essa eu fico com o Romário porque para você analisar as características de um centroavante, você precisa analisar absolutamente tudo. E nesse sentido, a cabeçada acaba sendo primordial, porque ambos tinham a perna esquerda tão boa como a direita, eles eram ambidestros. Ambos em seu auge tinham arrancadas muito velozes, tinham um drible, tinham um pivô, mas o Romário tinha a cabeçada. Fez muito mais gols de cabeça do que o Ronaldo, mesmo tendo, sei lá, uns 25 centímetros a menos, uma diferença absurda de tamanho, e mesmo assim ele sempre foi muito mais artilheiro de cabeça, portanto para mim ele foi mais completo que o Ronaldo. Na minha opinião, quem foi mais decisivo foi o Ronaldo Fenômeno, por conta do fato, como já falei nas respostas anteriores, de ter sido praticamente aposentado do futebol, dado como morto, 2 lesões que pouquíssimos jogadores na história do futebol conseguiram dar a volta por cima, e o Ronaldo foi lá, conseguiu, ganhou o pentacampeonato fazendo 2 gols na final, teve toda a questão de voltar pro Brasil mesmo gordinho, jogando pra caramba, metendo golaço na Vila Belmiro contra o Santos, fazendo gol Copa do Brasil contra o Internacional, ganhando esses 2 títulos pro Corinthians, todo o sucesso de marketing que foi a trajetória dele no retorno aqui no futebol brasileiro. Então eu fico, por conta da Copa de 2002, da minha memória afetiva, eu vou votar no Ronaldo. É engraçado, por mais que ambos tenham sido muito decisivos ao longo das suas carreiras, e em finais de competições, o Ronaldo brilhou mais. Haja vista 2002. Em 94 mesmo, que o Romário fazia uma Copa do Mundo brilhante, na final ele peca num gol, ele perdeu um gol praticamente feito contra a Itália, que poderia fazer com que o Brasil perdesse a Copa do Mundo. Já o Ronaldo, embora tenha perdido 3 gols naquela final de 2002, teve muito mais chances do que o próprio Romário, por ter um time melhor que o municiava mais. Ele guardou as 2 bolas do título e foi mais decisivo. E aí a gente tá falando de um torneio peculiar, que é a Copa do Mundo, é o jogo mais importante a cada 4 anos, que é a final de uma Copa do Mundo. Portanto, nessa eu fico com o Ronaldo. Quem foi mais querido pra mim foi o Romário. Pra mim sempre foi um cara fora de campo muito carismático, polêmico, um cara que alimentava o bom humor no futebol com frases engraçadas, batendo de frente com o CBF, batendo de frente com a Globo, com o Galvão Bueno, com o Pelé, enfim, não tinha pra ninguém com o baixinho. Pelé a gente já sabe que ele só fala merda e... mais uma vez, ele tem que se meter na vida dele, não tem que se meter na minha vida, que eu não me meto na vida dele. Ele como jogador, eu sempre falo, foi o maior de todos os tempos. É o nosso rei aí, vamos dizer, o nosso Deus. Mas ele tinha que trocar, tinha que colocar um sapato na boca, era melhor pra ele. Ele chamava a responsabilidade e de fato decidia dentro de campo, ao contrário do Ronaldo, que fora de campo teve atitudes questionáveis na minha opinião, se aliou ali com o Ricardo Teixeira, com a CBF, sempre foi um cara mais comedido, até na época de jogador. Pra completar, ainda deu aquela declaração desastrosa na Copa de 2014, que Copa não se fazia com hospitais e sim com estádios. A gente vai receber a Copa do Mundo, sem estádio não faz Copa do Mundo, amigo, não faz Copa do Mundo com hospital. E hoje a gente tá vendo a calamidade na nossa saúde aqui no Brasil, não é mesmo? Mas, o mais querido, eu fico com o baixinho Romário, que era um grande personagem e rendia muito mais, principalmente pra imprensa aí, eu que sou jornalista, pra nós da imprensa, o Romário sempre será lembrado também por ser um grande personagem na história do futebol. Essa sem dúvida nenhuma o Ronaldo. Primeiro porque o Romário faz aquele perfil do boleirão de Copacabana. Tem muita gente que gosta, eu particularmente me delicio com o personagem Romário. Mas ele sempre foi muito mais polêmico, muito mais decisivo, sempre falou muito mais do que pensa. Isso traz um bônus, são muitos fãs, mas traz também um ônus. Muita gente que não gosta da personalidade dele, que acha que falta humildade, etc. O Ronaldo não, sempre foi o cara mais das massas, o cara sempre escolheu muito bem as palavras, recebeu aquele media trainer, né? Sempre foi muito mais humildão, nunca atacou torcida nenhuma, nunca atacou jogador nenhum, e teve uma narrativa que pesou muito a seu favor, que é aquela coisa do brasileiro não desiste nunca, virou até comercial de TV. Tem a fé em Deus, tem a fé na vida. Deixa outra vez.
e deu a volta por cima na Copa do Mundo de 2002. Portanto, o Ronaldo, sem dúvida nenhuma, enquanto jogador, foi muito mais querido. Tenho minhas dúvidas hoje em dia, pós-carreira deles, porque o Romário faz um papel bastante interessante com o político, já o Ronaldo deu umas bola fora aí gigantescas depois que parou de jogar, principalmente também nessa área política. Então, durante a carreira, que é o que a gente tá falando aqui no vídeo, sem dúvida nenhuma que foi o Ronaldo, mas depois o Romário. E pra você, futebotequeiro, concorda com o vencedor dessa batalha? Deixa seu comentário aí embaixo, aproveite para nos sugerir novos embates lá no nosso Instagram e claro, se gostou do vídeo, não se esqueça de dar aquele like maroto que ajuda muito a gente na divulgação do nosso trabalho, beleza? É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.